15 dicas avançadas para produtividade e negócios com o ChatGPT que somente 1% das pessoas conhecem. E hoje a gente vai falar sobre automação de tarefas, aprendizado acelerado, planejamento eficiente e técnicas de produtividade no trabalho e nos estudos. E eu já vou começar aqui te entregando o ouro, tá? Ao invés de te explicar como que faz o prompt perfeito, o comando perfeito, eu já vou trazer insights práticos e os prompts prontos para você aplicar hoje, imediatamente. E aí, estão animados? Bora começar! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Johanna Maia, eu trabalho com inteligência artificial desde 2019 e aqui nesse canal eu compartilho as maiores inovações, novidades e dicas no mundo da tecnologia. Então vamos começar com a automatização de tarefas ou otimização do seu fluxo aí de trabalho de estudos. A primeira dica que eu quero dar para vocês é como fazer uma auditoria inteligente na nossa rotina. A auditoria é um nome bonito para basicamente você analisar o que pode ser automatizado, tirar das suas mãos e deixar o ChatGPT fazer. E a nossa estratégia aqui vai ser assim. Você vai mandar para o ChatGPT uma lista de tarefas que você faz no seu dia a dia e pedir para ele identificar quais podem ser simplificadas, automatizadas ou delegadas. Então vamos para o exemplo prático. Digamos que você descreva aí na sua lista que você tem atividades como reuniões, responder e-mails, gerar relatórios e você vai pedir para o ChatGPT sugerir que automatize o envio de um relatório semanal com um script e usa as respostas pré-definidas para certos e-mails. E para conseguir esse resultado, você vai utilizar esse prompt que está aqui na tela. E não se preocupa, você não precisa copiar nada, tá? Presta atenção aqui no vídeo, porque todos os prompts vão estar listados aqui embaixo. E o nosso primeiro prompt vai ser o seguinte: tenho as seguintes tarefas recorrentes no meu dia a dia de trabalho. 2 pontos. Você lista aqui suas tarefas diárias e semanais. Sua tarefa é agir como consultor de produtividade e analisar minha rotina, identificando pontos de ineficiência ou repetição. Sugira quais tarefas poderiam ser automatizadas, simplificadas ou eliminadas e explique como implementá-las. Depois disso, apresente um plano de melhoria do seu fluxo de trabalho diário com base nas suas sugestões. E na segunda dica aqui, a gente vai pedir para o chat criar scripts simples para você automatizar algumas tarefas. Scripts aqui, nesse caso, eu estou falando como se fosse mesmo código, mas não se preocupa que você não precisa saber nada de programação. No contexto, a gente já vai deixar isso bem claro, tá? Então, qual vai ser a nossa estratégia aqui? Pedir para o ChatGPT gerar um código rápido para automatizar tarefas repetitivas, mesmo que você não seja programador. Você pode descrevê-las em linguagem natural e pedir um script em Python, JavaScript, Excel VBA, etc. Ou então uma macro para conseguir executar essas tarefas automaticamente. Deixa eu te dar um exemplo prático. Digamos que você precise renomear centenas de arquivos que estão numa pasta específica. Em vez de fazer isso, você pede para o ChatGPT criar um script rápido em Python, que é uma linguagem de código, para renomear todos os arquivos da página, adicionando a data, por exemplo. O ChatGPT te gera o código, o passo a passo, e você executa essa tarefa em segundos. Então, nesse caso, é esse prompt aqui que a gente vai utilizar. Sou iniciante em programação e preciso automatizar uma tarefa repetitiva. Quero que você escreva um pequeno script em uma linguagem ou ferramenta específica. Então, por exemplo, se for linguagem, se você quer em Python, ou então você quer que seja no Excel, e faça a seguinte tarefa. E aí você dá o exemplo da tarefa, né? Percorrer todos os arquivos que tem .txt, nesse caso são arquivos de texto, em uma pasta e extrair as 3 primeiras linhas de cada uma, salvando o resultado em um novo arquivo resumo. Forneça o código completo, explique brevemente como usar e destaque se preciso instalar alguma biblioteca ou tomar algum cuidado ao executá-lo. A terceira dica é uma dica simples, mas muita gente esquece de executar, que é o resumo inteligente de reuniões. Ou seja, se você tem grandes volumes de reuniões e você tem a transcrição ou precisa condensar vários arquivos, você pode utilizar o ChatGPT, então você vai economizar muito tempo. E se você quiser levar para um outro nível, você pode também utilizar o aplicativo Gama. É uma inteligência artificial, já tem tutorial aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês, onde você coloca o arquivo que você quiser, pode ser inclusive vídeo do YouTube, mas digamos que seja aí uma reunião que foi em inglês e você precisa colocar ela numa apresentação em português, ele também faz isso para você com somente um clique. Então fica aí a dica.
Agora a gente vai para a segunda categoria da dica, que é sobre aprendizado acelerado e retenção de informações. Começando por flashcards automáticos com revisão espaçada. Revisão espaçada é uma técnica que muitos aplicativos já usam, inclusive o Anki e o Duolingo, exatamente porque melhora a retenção das informações. Então, por exemplo, você está estudando um idioma novo e fornece para o ChatGPT algumas palavras, pede para que coloque nesse formato e, além disso, pode até pedir que ele faça um cronograma para você. E é esse prompt aqui que você vai utilizar. Estou estudando o tema ou matéria X e quero criar flashcards para revisar. Liste uma série de flashcards no formato pergunta/resposta sobre os pontos mais importantes. Especifique o conteúdo e o capítulo e a lista dos itens, você vai colocar isso. Em seguida, aplique a técnica de revisão espaçada. Sugira um cronograma de revisão para que os flashcards, e aí você coloca o exemplo que você quer, né, o período, os dias, semanas, indicando quais cartões devo revisar em cada sessão para maximizar a retenção. Apresente os flashcards numerados com P, pergunta, e R, resposta, e depois o cronograma de revisão. Inclusive, de novo, se você quiser levar para o próximo nível, você pode pedir no formato, na ferramenta específica que você quer. Então, digamos que você já usa o Anki, pede para que ele transforme o resultado em um formato que você consiga colocar no Anki, ou então, para quem gosta de Excel, no formato que você consiga colocar e utilizar no Excel, ou outra ferramenta de sua preferência. Essa dica agora eu adoro, inclusive para conseguir entender temas complexos. O nome dela é Explicação Multinível ou Escalonada, onde basicamente o que você vai fazer é pedir para o ChatGPT te explicar primeiro de uma forma muito básica para uma pessoa leiga, ou, por exemplo, para uma criança, depois de uma forma intermediária e depois de uma forma complexa. Isso também te ajuda a ter um senso de progresso e perceber que você realmente está aprendendo. Então, digamos que você queira aprender o conceito de Machine Learning. Você primeiro pode pedir para que ele te explique como leigo, ou como eu falei, uma criança de 10 anos de idade, ele vai te explicar de maneira super simples. E para isso, é esse prompt aqui que a gente vai utilizar. Explique, aí você coloca aqui o assunto ou conceito, em diferentes níveis de profundidade. Primeiro, forneça uma explicação bem simples, em termos leigos, ou usando analogias fáceis, como se eu não soubesse nada do assunto. Depois, explique novamente com o nível intermediário com mais detalhes, supondo que já tenha alguma familiaridade básica. E, por fim, dê uma explicação avançada e técnica, como se estivesse conversando com um especialista. Separe claramente cada nível de explicação: básico, intermediário e avançado. E a sexta dica, ela se chama Técnica Pomodoro, acompanhado do ChatGPT. Eu sei que tem muita gente aqui que tem TDAH, tem dificuldade em foco, então basicamente você vai transformar o ChatGPT em um treinador de foco, ou então às vezes, sabe quando você precisa de alguém ali supervisionando para você estudar direito? É isso que ele vai fazer. Então, nesse caso, você vai dizer para o chat qual tema ou tópico você precisa estudar, em quanto tempo e para quando também, né? Se você tem 6 meses ou somente 24 horas. E ele vai conseguir dividir essas tarefas da melhor forma. Não só dividir, mas também continuar ali supervisionando e entender se aquela forma, aquela divisão está fazendo sentido para você. Talvez para você 25 minutos seja o tempo que você ainda está começando a focar, que é o meu caso. 25 minutos não adianta, tem que ser acima de 1 hora para que eu consiga realmente ter o tempo suficiente para focar naquela tarefa, completar, entrar naquele estado de flow que a gente chama, e aí sim depois ter um descanso. E é esse prompt aqui que a gente vai utilizar. Tenho que me concentrar em tarefa ou estudo a realizar pelos próximos X horas e quero usar a técnica Pomodoro. Haja como se você fosse o meu coach de foco, divida meu tempo em blocos, por exemplo, blocos de 25 minutos. Caso você não queira dizer a ele quanto tempo exatamente, você pode pedir para ele mesmo te sugerir. E digo o que eu devo realizar em cada período para alcançar o objetivo. Após eu confirmar o fim de cada bloco, esteja pronto para perguntar como foi o meu desempenho, se procrastinei ou mantive o foco, e me dê dicas rápidas de como melhorar o próximo ciclo. Vamos começar planejando a sessão. Quais são os blocos de foco e quais atividades eu devo fazer em cada uma?
A sétima dica também, eu adoro, que aqui você vai pedir para ele criar histórias ou criar uma música ou uma forma diferente de você aprender aquele tema. Digamos que você precise decorar as capitais da Europa. Ao invés de você decorar daquela forma tradicional, você pode pedir para o chat criar uma história onde cada capital é um personagem. Assim você consegue linkar cada palavra, cada capital com uma certa cena. Ou então você pode pegar o tema que você quer aprender e pedir para o chat fazer em estilo de rap, por exemplo, se é o estilo de música que você gosta. Ou você pode pegar um tema complexo que você quer aprender e pedir para o chat transformar aquilo em formato de rap. Inclusive, uma amiga minha já fez isso e foi muito engraçado. Ela já fez isso, inclusive, para a Bíblia, porque ela tinha essa dificuldade de foco. E ela falou que ela amou. Então, o importante aqui é você conseguir aprender. E você vai fazer isso usando esse prompt. Preciso memorizar. Descreva o que você quer memorizar, seja uma lista de itens, nomes, sequência de passos. Invente uma história criativa ou analogia que incorpore cada um desses elementos de forma que eu consiga lembrá-los facilmente mais tarde. A história deve conectar os itens numa narrativa coerente ou usar elementos sonoros e visuais que remetam a eles. Se você preferir também, você pode criar um acrônimo ou, eu acho que é assim que se fala, mnemônica, cujo cada palavra comece com as letras dos itens que preciso lembrar. O importante é que seja memorável e relacionado aos conteúdos originais. Agora a gente vai para o tema de planejamento e organização eficiente. Então aqui você vai descrever para o chat todas as suas tarefas diárias ou semanais e pedir para ele organizar de uma forma produtiva, dividindo pelos momentos que provavelmente você vai ter mais níveis de energia. Ou seja, ele vai analisar os momentos em que você rende mais e montar um cronograma otimizado, personalizado para você. Então, digamos que você diga aí para o chat que depois ali do almoço você fica um pouco mais lento, né? Dá aquele sono, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, provavelmente, ele vai tentar colocar as suas tarefas mais importantes, mais críticas, ou um pouco depois disso, ou então pela manhã. E para transformar o chat no seu assistente, a gente vai utilizar esse prompt. Quero maximizar minha produtividade, alinhando minhas tarefas com meus picos de energia ao longo do dia, usando a lei do menor esforço. Para quem não sabe aqui, a lei do menor esforço também tem a ver com aquela regrinha de 80-20, tá? Que 20% do seu esforço pode equivaler a 80% do seu resultado. Então, você não precisa estar dando o seu melhor 100% do tempo, desde que você dê o seu melhor nessas atividades que vão te gerar mais impacto, mais resultado. Voltando aqui para o prompt, atue como meu assistente pessoal de planejamento e comece me perguntando quais horários do dia me sinto mais energizado ou mais lento e que tipo de tarefas faço nesse período. Em seguida, monte um cronograma diário otimizado, sugira quais atividades devo agendar nos meus horários de alta energia e quais atividades reservo para os momentos de menor disposição. Por fim, apresente uma agenda exemplo para um dia ideal, balanceando produtividade e pausas. A próxima dica ela se chama planejamento reverso de grandes objetivos ou reverse planning. Chique, né? Ela é muito boa, principalmente no começo do ano, mas ainda para quem tem dificuldade em alcançar as suas metas. Se você é aquela pessoa que no final do ano não cumpriu as suas metas, essa dica é especial para você. Então, basicamente aqui você dá um objetivo para o chat e ele vai quebrando aquilo de forma inversa, né? Então, ele começa de trás para frente para que você consiga ter essas etapas, o passo a passo que você faz a cada dia, que lá no final, em 31 de dezembro, você tem esse objetivo alcançado e quem sabe até antes disso. E você vai conseguir isso com esse prompt. Meu objetivo é... Aqui você coloca o seu objetivo, por exemplo, publicar um livro em 6 meses. Quero que você haja como um planejador de projeto que utiliza o planejamento reverso. Comece estabelecendo o estado final no prazo, o objetivo concluído, e então volte no tempo, dividindo em marcos e tarefas necessárias a cada mês e semana, de trás para frente, até chegar à semana atual. Você pode dizer em que semana você está para ser bem mais exato, inclusive, e detalhe cada etapa com clareza, indicando o que preciso fazer e em qual período
para que eu possa acompanhar e garantir que cumprirei o prazo. Aqui também, além desse prompt, você pode dar mais informações. Então, digamos que você só tem um horário específico para fazer aquela tarefa, você só consegue fazer uma vez na semana. Aqui você coloca todo o seu contexto para ficar personalizado para você. A próxima dica se chama mapas mentais ou outlines organizados rapidamente. Sabe quando você tem um tema na sua cabeça ou alguma tarefa e você está com dificuldade de conseguir estruturar? Então, digamos que o tema que você precisa organizar, estruturar, seja um lançamento de um site. As ramificações podem ser design, conteúdo, marketing, blog, chat, atendimento ao cliente e etc. E para criar esse mapa mental, a gente vai utilizar esse prompt. Vou descrever um projeto /tema e quero que você crie um mapa mental em formato de texto estruturado. O projeto aqui você explica brevemente o projeto ou assunto, organize as ideias em tópicos e subtópicos, utilizando uma estrutura hierárquica com recuos ou bullet points. Bullet points são aquelas bolinhas que ficam um pouquinho na frente do texto. Certifique-se de cobrir os principais componentes e detalhes relevantes do tema. Apresente o resultado como uma lista bem organizada que eu possa usar como guia ou roteiro para desenvolver esse projeto ou assunto. Essa próxima dica se chama Matriz de Eisenhower, que basicamente é uma matriz onde você divide entre urgente e importante. E as grandes empresas, elas utilizam muito esse tipo de framework, Framework é uma palavra bonita para processo. Então, por exemplo, a Behush-Bev, que é a Ambev global, ela usa isso. Disney, todas essas outras empresas grandes, e eu tô citando essas duas porque eu já trabalhei nelas, então eu sei como elas funcionam internamente. E o exemplo é muito simples. Você diz quais são as tarefas que você tem que fazer e pede para o chat executar esse método. Mas calma que você tem que dar o contexto e ser bem específico e o prompt vai ficar assim. Tenho a seguinte lista de tarefas pendentes. Aqui você coloca a lista de tarefas com o máximo de contexto possível. Sua missão é agir como um especialista em produtividade, analisando cada tarefa segundo a prioridade e urgência, que é a matriz de Eisenhower. Para cada item, classifique se é A, que é urgente e importante, B, importante, porém não urgente, C, urgente, mas pouco importante, D, nem urgente nem importante. Normalmente isso aqui nunca é feito, tá? A verdade é essa, pelo menos nas grandes empresas. Continuando, explique brevemente o porquê da classificação de cada tarefa e, ao final, recomende em que ordem eu deveria executá-la ou se há alguma que eu posso delegar ou eliminar. Ou você pode levar para um outro nível e utilizar a matriz SWOT, que significa fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Normalmente as grandes empresas utilizam muito isso, ajudando nas suas decisões profissionais ou pessoais. Agora a gente vai entrar na categoria de negócios ou carreira. E a 13ª dica é o que a gente chama de simulação de situações reais, ou então role play, onde você literalmente vai treinar com o ChatGPT, simular entrevistas, negociações, conversas. Então você pode sim utilizar isso para aprender outras línguas. E eu vou mostrar para vocês aqui o prompt que a gente vai utilizar. Bora lá. Quero simular, aí você descreve a situação, uma entrevista, uma reunião, uma conversa ou outro idioma para praticar e melhorar. Assuma o papel de entrevistador, cliente, professor ou nativo e conduza a simulação. Por exemplo, se for uma entrevista de emprego, faça perguntas, uma de cada vez, relacionadas à vaga de a área da vaga, espere as respostas e forneça feedback construtivo, apontando erros e sugerindo respostas melhores. Mantenha a simulação realista e continue até eu dizer que estou satisfeito. Esse tipo de estratégia vai te ajudar muito a deixar você mais confiante quando você realmente for passar por uma situação assim. Agora a gente vai falar sobre brainstorm criativo, ou seja, com algumas restrições que não são tão comuns. A ideia aqui é que você não faça uma pergunta como que negócios eu posso abrir, mas ao invés disso, pergunte algo como: se eu tivesse que abrir um restaurante ou um negócio hoje sem cozinha, o que é que você iria sugerir? E aí ele consegue, com essas restrições,
te dá ideias mais fora da caixa, mais inusitadas e de acordo com o seu contexto. E o prompt que a gente vai utilizar é esse aqui. Estou buscando ideias para, digo, problema ou tema que quer explorar, mas quero fugir do comum. Proponha sugestões criativas seguindo estas restrições. Impõe aqui as restrições, mais regras fora do usual, exemplos, respostas com no máximo 3 palavras, explicações de forma e aqui, etc, né? Gere uma lista de ideias ou soluções que atendam a essas condições inusitadas, mesmo que pareçam estranhas. Quanto mais originais, melhor, pois eu posso refiná-las depois. E se você quiser ainda focar um pouco mais na área de negócios, você também pode utilizar esse prompt aqui. Tem uma experiência, aí você coloca as suas habilidades e interesse em uma área ou tendência específica. Quais ideias de negócio inovadoras e pouco exploradas eu poderia empreender que combinem com o meu perfil? E a próxima categoria é sobre estratégias de uso. Então são alguns atalhos ou algumas maneiras de usar o chat que a maioria das pessoas não utiliza e eu não sei porquê. A primeira delas é compartilhar a tela. Então você consegue compartilhar a sua tela com o chat através de um mais que tem aqui na parte de baixo e você pode escolher a opção de captura de tela. E aqui você seleciona uma janela específica como uma página da internet, planilhas e documentos. Assim você consegue simplesmente compartilhar a tela e ao vivo ir conversando com o chat e resolvendo o seu problema. Outra dica que muita gente que é avançada no ChatGPT não usa é o atalho do teclado. Então não precisa você ficar abrindo o chat toda hora. Se você apertar Alt mais espaço no Windows, vai aparecer para você o atalho logo na parte de baixo aqui do teu computador, e no Mac o atalho é Option espaço. 2 dicas bônus para quem ficou até agora. A primeira é utilizar a funcionalidade de voz. Não precisa deixar a interface aberta toda hora, você só ativa a funcionalidade e aí você pode, por exemplo, cozinhar, você pode conversar com ele dentro do carro para aprender outro idioma, enfim, são inúmeras utilidades. E a última dica aqui é utilizar o chat no modo temporário. Então, se você tem dados sensíveis, não se preocupe porque não fica salvo e também não é usado, né? Esses dados não são usados para treinar o algoritmo, então você pode usar ali tranquilamente. E se você gostou do canal, compartilha, ajuda a gente a conseguir mais inscritos para continuar trazendo aqui conteúdos relevantes sobre inovação, inteligência artificial e UX design. E não saia aqui do canal porque eu ainda tenho uma playlist inteira sobre inteligência artificial. Até o próximo vídeo.